paz do Senhor Jesus Cristo. Como já estou informado aí, se travar aí geralmente é uma coisa rápida, né? E no contexto aí pode se compreender aí com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Cada mensagem, ela na realidade é a mesma mensagem, vamos assim dizer, né? Tem alguns testemunhos, né? Da minha vida, da minha realidade, e dentro da minha realidade, do meu contexto, a gente vai transmitindo ali um pouco do reino e da justiça do Senhor Jesus. Então, por isso que em algumas situações eu comento algo de vídeos anteriores ou menciono vídeos anteriores, né, para que, se a pessoa tiver interesse, poder compreender melhor a mensagem, a palavra de Deus. Como eu tento aqui não passar aqui de meia hora, 30 minutos, 40 minutos aí no máximo aí, porque eu imagino que, né, às vezes uma mensagem assim um pouco mais longa assim, as pessoas podem não ter interesse e tal, aquela coisa toda. As pessoas têm um tempo muito corrido, né? Enfim, e como tem a questão aqui do aparelho aqui, que às vezes ele trava no começo, às vezes trava no meio. Já teve um vídeo aí que ele travou tanto no início como lá no meio, né? Então às vezes eu fico protelando um pouco de falar aquilo que realmente eu quero falar, para não atrapalhar aquilo que eu considero a parte, vamos dizer, ímpar, né? A parte central, essencial da mensagem, né? Então a mensagem ela tem todo um contexto, né? Para trazer aí o texto da realidade do reino e da justiça de Deus. Eu comentei aí nos vídeos anteriores aí sobre o feminicídio, né? E falando de algumas situações que colaboram, né, que instigam, que inspiram ao feminicídio, não só ao feminicídio, mas ao estupro, né, a pedofilia também, né? Então, quando você insere numa região, num estado, mesmo numa pessoa, algo como se fosse culto, a todo o bairro, a todo o estado e por fim por toda a nação. Alguém que tem um filho, uma filha viciado em drogas, então traz muito prejuízo ali para a própria pessoa em si, traz prejuízo para a família, né? Ali para a comunidade. Eu estou um pouco molhado porque eu estava treinando, eu estava correndo, acabei de chegar da corrida. Então esse contexto de feminicídio, ele atinge muitas pessoas, né? Todo mundo tem uma mãe, né? Todo mundo nasceu de uma mulher, né? Então veio da concepção daquilo que está no homem e daquilo que está na mulher. E mesmo as pessoas que foram criadas por outras pessoas, de alguma maneira ali tem uma parte materna e uma parte paterna, seja pelo tio, pela uma tia, seja por quem for, né? A sociedade ela só existe porque Deus criou um homem e criou uma mulher. Porque se Deus tivesse criado 2 homens e 2 mulheres, não haveria a sociedade a qual nós conhecemos hoje. Então, toda existência no contexto de família existe por causa da existência de Deus e da sua criação. E eu estava falando aí que a respeito, né, do feminicídio e a respeito da apologia
né? A promiscuidade, apologia ao feminicídio no contexto da música, né? E somente do funk desta época, né? O funk faz apologia à promiscuidade, faz apologia ao feminicídio, faz apologia à pedofilia, faz apologia ao estupro, né? À prostituição, ao adultério, faz apologia à distorção do ser mulher e do ser homem também, né? Porque Deus não criou o homem para tratar a mulher como lixo, como uma coisa qualquer. E Deus também não criou a mulher para ela não se dar valor. A Bíblia fala que quando Eva pecou, veio a submissão. Na realidade, a submissão foi uma consequência do pecado, porque no princípio não foi daquela forma. Então hoje a mulher está sujeita ao homem. E é tão verdade que mesmo a mulher, quando ela se impõe, ela estuda, ela trabalha, ela se desenvolve às vezes em certa carreira, ela tem que tomar uma postura masculina muitas vezes, né, para poder sobressair sobre os outros homens e sobre a situação, né, de submissão que é no caso da mulher. Porque quando Deus falou que a mulher ia ser submissa ao desejo do homem, isso não muda. Com a mulher se empoderando mundanamente, se achando natal, dormindo com um, dormindo com o outro, isso aí só confirma que ela está tão sujeita ao homem que ela tem que se colocar muitas vezes como homem para poder adquirir um certo espaço. Ali onde eu congrego, próximo ali de onde eu congrego, tem um lugar que só abriga mulher. E já aconteceu de mulheres saírem ali desesperadas porque as outras mulheres estrupando ela. Então as mulheres vão ali abriga pessoas de rua, meninas drogadas, pessoas que não têm onde estar, pessoas que passam uma noite, mas só mulher. Então tem mulher ali que ela comete o ato de violência sexual contra a própria mulher. Porque tem mulher que ela se impõe tanto, e o seu ser fica tão dominado por aquilo que ela não tem desejo por homem, ela tem desejo por outra mulher. Então você vê que ela quer ser homem, né? Então essa questão da submissão, da sujeição ao homem, o mundo e os espíritos enganadores distorcem isso no eu do ser da mulher, ao ponto dela se colocar como querendo ser homem, e no caso do homem querendo ser mulher. E eu estava colocando ali no tempo que houve uma banda aí, né, que ela falava muito sobre a maconha, sobre usar maconha e tal, e a sociedade daquela época, as autoridades daquela época, considerou ali que estava fazendo apologia às drogas. E prenderam, né, como eu disse aí no vídeo anterior aí, eles foram presos, no último show que teve aqui, foram presos em si, e foi uma repercussão tremenda, e ao ponto que se as pessoas ouvissem a música, também já eram consideradas pessoas que estariam fazendo apologia às drogas, né? Se a pessoa passasse num carro, estivesse ouvindo, estivesse cantando, tivesse um cover da banda ou algo parecido, uma casa, então era considerada apologia às drogas. E realmente teve os efeitos, porque praticamente não se ouve mais as músicas, né? Os shows que tem aí não se ouve mais cantar, a galera não canta mais. E teve os efeitos. É claro que quem fuma maconha e tudo não deixa de fumar maconha por causa disso, né? E outras pessoas passaram a fumar maconha também. Mas só que com esse abafamento, algumas pessoas que poderiam ter conhecido a maconha não conheceram. Então, nesse sentido, foi uma coisa boa, né, para essas pessoas que não conheceram maconha e também não conheceram outros tipos de droga, né? Porque muitas vezes, algumas situações, uma coisa vai levando a outra, né? Um abismo leva a outro abismo, enfim. Tem coisas que não faz mal, mas vai levar a algo que faz mal. E eu conheci pessoas que começaram a usar droga quando entraram na UNB, né? Eu conheci pessoas que começaram a usar droga quando entraram no exército. Então, essa questão
ela é muito extensa. E eu fico imaginando que, por que não se faz a mesma coisa com essas músicas aí pornográficas aí que rodam na cidade aí, nos carros, nas festas, né, nos lugares, músicas que incentivam a promiscuidade, músicas que incentivam o feminicídio. Eu quero dizer que você que faz essas músicas, você que canta essas músicas, homem, mulher, você que curte essas coisas, eu quero dizer que você colabora para o feminicídio. Eu quero dizer que você está colaborando para o assassinato de mulheres. Você está cooperando para a pedofilia, o estupro de crianças. Você está contribuindo para a violência sexual contra a mulher, a violência doméstica. Você está contribuindo para a prostituição, para o adultério. Você está contribuindo para a destruição de famílias, de casas, de relacionamentos. Você está contribuindo para a destruição das pessoas. Fala que uma coisa que mexia muito comigo é quando falava que a pessoa estava financiando o tráfico, né? E a gente sabe que através do tráfico tem muita morte, tem muita destruição, aquela coisa toda. E quando eu usava essa bagulheira toda assim, eu ficava meditando naquilo, falando, caramba, eu estou financiando aí o tráfico, eu estou financiando aí os caras que matam, que roubam, que destrói, né? Os caras que cometem crime, aquela coisa toda, né? Então, quando eu via alguém sendo morto assim, alguma coisa acontecendo assim, nessa área assim, eu me sentia de certa forma até culpado. Então, se a pessoa que compra droga, usa droga, está bancando o traficante, está bancando o tráfico, está bancando a criminalidade, a pessoa que está bancando também esse funk pornográfico, essas músicas promíscuas, então eles estão bancando também o adultério, estão bancando a prostituição, estão bancando a pedofilia, estão bancando o estupro e estão bancando a violência contra a mulher, o feminicídio. Essa mensagem aqui não é uma mensagem religiosa, essa mensagem aqui não é uma mensagem denominacional, de congregação, de placa de congregação, de igreja nenhuma. Essa mensagem aqui é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, lá no livro de Romanos, que os que estão condenados ao pecado, não é somente os que fazem, mas os que concordam com o que fazem. Então, a partir do momento que a pessoa também concorda com aquilo que não agrada a Deus, que é contra a vontade de Deus, biblicamente ela também está condenada. Mas quem sabe você está na ignorância. Quem sabe você nunca parou para pensar por este ponto. Porque, como eu disse nos vídeos anteriores, algo parece que a sociedade não está se importando ainda, nesse momento. Mas uma coisa que eu aprendi, que é bom cortar o mal pela raiz, porque depois que cresce, fica mais difícil. Então, a pessoa muitas vezes não parou para meditar. Talvez nesse momento aqui você não vai aceitar, mas o Espírito Santo vai trabalhando dentro do seu coração e dentro da sua mente e vai te dando entendimento. Como eu disse também nos vídeos anteriores, eu não estou aqui buscando seguidores, né? Tem pessoas que dão um joia aí, quem sabe nem assiste, nem ouve a mensagem, nem entende, nem compreende, nem nada. Talvez nem concorda, talvez dá um joinha ali, questão de amizade, simpatia ou algo mais. Mas para algumas pessoas que não dá joia, que nem comenta nem nada, quem sabe é uma pequena semente que Deus está colocando dentro do seu coração, e Deus vai fazer essa semente crescer dentro do seu coração e dar frutos, e frutos bons para as próximas gerações, se assim elas vierem, se assim até lá Cristo não tiver voltado, né? Porque todos os acontecimentos atuais testificam o livro de Apocalipse. Você crendo ou não em Deus, você gostando ou não da Bíblia, de crente, de religião, cada vez que se aproxima mais a volta de Cristo, o livro de Apocalipse ele se torna mais atual. No livro de Apocalipse você não precisa fazer o volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, ele é o volume único, né? Você pega aí todos os livros de ciência, de tecnologia, né? Tem o volume 1, volume 2, volume 3, né? A ciência sempre vai descobrindo certas coisas. Às vezes a ciência se contradiz, algo que ela falava que prejudicava, depois não prejudica mais, algo que fazia bem, agora faz mal, que fazia mal, fazia bem. Então a ciência do homem está sempre se atualizando, porque eles não são possuidores da verdade, mas essas escrituras, a palavra de Deus, ela é possuidora da verdade, e a verdade que leva à vida eterna,
ou que conduz à perdição eterna. Porque quem obedecer tem a vida eterna, quem não obedece tem a condenação eterna. Isso é fato. Como já disse também em outros vídeos, como eu falo, é uma sequência, né? Lá no mundo espiritual, depois que morre, depois que passa para a eternidade, não existe mais ateu. A pessoa se considera ateu até o dia que ela está aqui, porque o dia que ela morrer, que ela passar para outro dia, ela não vai ser mais ateu não, ela vai ser crente, só que um crente perdido, porque na eternidade existe crentes salvos e existe crentes perdidos, existe anjos salvos e existe anjos perdidos, existe anjos no céu com Deus e existe anjos no inferno, que ainda vão ser lançados no lago de fogo. Então lá no mundo espiritual existe toda classe de pessoas, ricas, pobres, negras, brancas, enfim, né, de igreja, fora de igreja, sacerdotes, salvos ou perdidos, né, e todos eles lá creem em Deus, né, não, lá na eternidade não tem essa opção, né, de falar que não crê em Deus. Então, essas mensagens, elas são para que você receba entendimento do reino e da justiça de Deus, para que você receba conhecimento do caminho, da verdade, da vida eterna em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Você está recebendo conhecimento. O que você vai fazer com conhecimento, isso é problema seu. O que eu faço com conhecimento é problema meu, porque a salvação, ela é individual. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo. Então, o que eu estou fazendo aqui não é querer te convencer de nada. Eu não quero convencer você de nada. Você já foi convencido pelo Espírito Santo. Agora cabe a você ser humilde, reconhecer os seus pecados e confessar Cristo como único Senhor e Salvador, ou não. É interessante que eu falei uma parte do vídeo anterior, quando estava tendo um show aqui do Planet Rap, e eu estava na frente do palco, né, com duas garotas, e eu estou pulando aqui com elas, né, aí eu olhava para uma, olhava para outra, para ver qual que era a mais bonita, para ver qual delas ali que eu ia ficar, né, aquela noite. Aí eu beijava uma, beijava a outra, eu estava abraçado com as duas, elas abraçadas comigo. Tinha hora que eu soltava uma, abraçava essa, aí eu olhava para a outra, não, a outra é mais bonita. Aí soltava ela e ficava com ela, e depois eu olhava, não, essa aqui é mais bonita. Depois que eu me liguei que elas eram gêmeas, né? Só que uma que estava com o cabelo um pouco mais longo e outra com o cabelo um pouco mais curtinho. As duas loirinhas, lindas. Se fosse moreninha também eu falava, mas era loirinha mesmo. E eu ali com elas ali, aí quando eu vi que elas eram gêmeas, eu falei que nada, eu vou ficar com as duas. E quando eu acordei no outro dia em casa, eu só lembrava até essa parte. Eu não lembrava de mais nada, eu só lembrava dessa parte de estar abraçado com elas, ali, pulando com elas, curtindo com elas o show, né? Beijando uma, beijando a outra e falando, não. Aí, essa confusão toda, né? E pensando assim, não, vou ficar logo com as duas, já estou abraçado com as duas, vou ficar com as duas. E desse ponto para frente, eu não lembrei mais nada, só lembro de eu ter acordado em casa. E a parte que eu fui ver se o carro estava na garagem, porque eu não sabia como é que eu tinha chegado em casa, né? Eu tinha saído com o carro com pouca gasolina. Eu não sei nem como é que aquele carro voltou daquele jeito, porque mal tinha gasolina para ir. Eu não sei se eu passei em posto, se eu não passei, eu não sei, mas eu olhei lá, tava gasolina bem pouquinha mesmo, então eu não passei no posto. De ir debaixo do banco para ver se o revólver estava lá, abri o tambor do revólver para ver se as balas estavam lá, né? Porque eu tinha um desafeto na época e me falaram que ele ia estar lá, e eu fui no tambor para ver se as balas do revólver estavam lá, se eu não tinha gasto nenhuma bala, graças a Deus. Tava tudo cheio, não tinha gasto bala nenhum, o carro tava lá, eu olhei o carro do nada, para ver se não estava amassado, se não tinha batido o carro, minha família estava viajando, né? Tem mais detalhes aí no vídeo anterior, aí, no vídeo de baixo aí. E eu acordei ali, não sabia onde estava, quando eu fui ver eu estava dentro do meu quarto, e só lembrando desses fatos, até quando eu estava com as meninas ali, depois não lembro mais nada. Depois, quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo, quando eu batizei, quando eu tomei a decisão de servir a Deus, que me veio a compreensão da eternidade, como eu creio hoje, eu fiquei pensando que eu poderia ter ali despertado no inferno, porque eu estava ali curtindo, depois eu não lembro de mais nada. Então eu fico imaginando pessoas assim, a pessoa está lá no mundão curtindo e tal, e carnaval, e festa, e não sei o que mais, e de repente morre, e de repente acorda lá no inferno, de repente desperta lá no inferno, às vezes não sabe nem como foi parar ali, mas sabe que está lá no inferno. Tem pessoas que nesse momento estão lá no inferno, né? Que aos poucos foram recobrando sua memória, porque lá no inferno a memória é ativa, pode ter certeza. A pessoa vai se lembrar
de tudo que se passou aqui nessa terra, todos os labores, todas as oportunidades perdidas, né? Todas as oportunidades que teve de se arrepender, de crer em Cristo, né? Alguns estiveram buscando, depois abandonaram. Em compensação, os que estão lá no paraíso não têm memória de nenhuma tristeza aqui da terra, não tem memória de nenhum labor. O negócio é tão tremendo lá, tão bom lá no reino de Deus, que a pessoa não tem nem noção, não tem nem noção. Se falar para querer voltar para cá, nem quer voltar, né? Lembra sim de alguma coisa assim da família, mas não tem mais aquele sofrimento. É outro tipo de realidade que não tem como eu expressar aqui. Só os que estão lá mesmo, e a gente que lê a Bíblia, crê, né, para ter um pouco de noção, mas só sabe mesmo quem está lá. Essa laranja é doce? Só a pessoa que está experimentando a laranja ali sabe se é doce mesmo. O mais tá doce, mas a gente não sabe que doce é esse. A gente tem uma noção de alguma coisa que mais, né, uma fruta que você nunca conheceu, uma fruta que você nunca comeu. Existe aí, deve ter frutas, deve ter tipos de comida, de culinária que as pessoas nunca experimentaram. Alguém fala é gostoso, mas a pessoa não sabe o que é. Parece coisa de quê? De frango, de carne, de porco, carne de vaca. Mas a pessoa é um gosto. Não, só experimentando para saber o que é. Então no reino de Deus é tipo assim, só lá para saber mesmo o que é. Eu lembro que eu estudei ali no CTN e ali tinha educação física, né? Aí a gente ia lá para ver as meninas, né? As meninas tudo de shortinho, tudo linda, né? Parece que as meninas daquela época eram mais bonitas do que as meninas de hoje, né? Mas mulher é bonita em qualquer época, né? Mas sei lá. Aí a gente tudo garotão, né? Adolescente e tal, a gente ia ver as meninas jogar handball, ia ver as meninas jogar vôlei, né? Basquete, mas não era pelo basquete, não era pelo vôlei, não era pelo handball, era pelas meninas mesmo, né? E as meninas, e os muros, né? A gente subia em cima do muro assim, tinha um muro assim no CT, né? A gente subia em cima dos muros assim, aquela tropa de homem, de rapaz, um de um lado, no outro, olhando as meninas lá, jogando handball lá, vôlei, basquete, era massa, na educação física, né? Teve gente lá que entrou na ginástica, né? Porque também na minha geração tinha ginástica, né? Tinha cara que entrou na ginástica. Eu fico pensando, será que esse cara queria fazer ginástica? E eu fiquei pensando, né? Pô, uma boa ideia, né? Fazer ginástica, as meninas tá lá se alongando e tal, né? Então assim, aí a diretora, né, da escola, passando em sala, pedindo para as meninas botarem um shortinho mais compridinho, né? De não botar um shortinho tão apertado, porque os professores, não foi o professor não, os professores estavam falando que não estavam aguentando mais, porque eles se sentiam assediados. Eu lembro que eu trabalhei numa escola, né, ali na portaria, e sempre estava vindo uma menininha ali conversar comigo. Acho que ela tinha uns 13, 14 anos de idade. Ela sempre estava vindo conversar. E eu percebendo que não estava legal aquela conversa, né? Ela sempre vindo conversar, tal, não sei o quê. No rádio eu passei pro pessoal da direção, né? Eu falei assim, né? Era até a Andréia, né? Eu falei, Andréia, tudo bem? Ela, tudo bem, Wes. Aí eu falei, como é que a gente faz aqui quando o menor está assediando adulto? Como é que a gente faz? Aí ela saiu no portão, aí ela chamou a aluna. Ô, você, vem cá. Porque a gente vive, as pessoas que querem combater hoje o feminicídio, esse mundo é hipócrita. Como eu disse, eles falam contra o feminicídio, mas apoia funk, apoia pornografia, apoia lascívia, adultério, tantas coisas que contribuem para feminicídio, pedofilia, estupro, enfim. Então o mundo quer combater a pedofilia, tipo o seguinte, o homem olha para a mulher e não pode sentir nada, o camarada tem que ser viado, tem que ser gay. Então o camarada vê mulher, não pode falar nada, se interessar por uma mulher, não pode nem falar que é bonita, que é assédio, que é não sei o que, mas lá no funk, lá no batidão, pode escrachar a mulher como o pior ser que existe, até do que uma cadela no cio, que como eu já disse em outro vídeo, repito aqui, né? A cadela fica no cio ali, mas só um cruza com ela, não é aquele bando de cachorro não. Então fazendo uma mulher pior do que uma cadela no cio, né? Tem lugar aí que é cultura, né? A menina tem relação sexual com 20 caras de uma vez só e ela sai falando que ficou com 20, a outra fala que ficou com 30, a outra com 40. E elas acham bonito. Por quê? Porque instituiu isso lá, na região lá, como se fosse cultura algo bom. Então é isso que eles querem fazer, né? Em relação a pornografia, como se fosse algo legal. Mas se você for cortejar uma pessoa,
Você chegar com educação, chegar, né? Você é bonito, você é lindo. Aí não, aí é assédio, aí não pode. Então assim, quer que o homem não olhe uma mulher e não sinta nada. E quando sentir alguma coisa, tem que ser logo para baixaria. Essa é a realidade. Porque é isso que se ensina. Então, não tem como um homem ver uma mulher e ele não gostar dela, só se ele realmente não gostar de mulher. E é interessante que está ensinando também as mulheres a olhar os homens e não gostar. Agora está ensinando o homem a gostar de homem e está ensinando mulher a gostar de mulher. Agora dá uma abafada, né? Por causa desse governo aí e tudo mais. Mas nos governos anteriores aí, estava querendo até ensinar nos livros as crianças botar o pênis no bumbum do outro, né? Querendo ensinar as criança, homem ter relação com homem, mulher ter relação com mulher. E então isso é normal. Né? Agora o homem gostar de mulher, mulher gostar de homem, parece que é algo anormal, né? A doutrina de Sodoma e Gomorra que caiu por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aí os professores chegaram e falaram com sinceridade, falaram que não estavam aguentando mais as meninas, porque realmente as meninas tudo linda, né? Tudo, né, top, né? De shortinho tudo, daquele modelo, jogando vôlei abaixo, levanta aquela coisa toda, e eles falaram que não aguentando. E a diretora da escola saiu passando na sala de aulas, pedindo para que as meninas pudessem maneirar ali um pouco, e os professores falaram que não estavam aguentando. Imagina se isso fosse nos dias de hoje. Ia falar que o professor é pedófilo, é tarado, é estrupador, né? Que a aluna é a coitadinha, né? Que as meninas é as bobinhas. Essas meninas é bobinha, irmão. Essas meninas do baile funk, que gostam do batidão, elas são totalmente bobinhas, totalmente ignorantes. Porque se são, irmão, então vai lá trazer conhecimento. Cria projetos, cria leis, né? Cria trabalhos que venham trazer instrução para essas meninas. Você está entendendo? E aqui eu não estou falando de roupa. Eu não estou falando de roupa. Eu não prego sobre roupa. Eu prego sobre o reino e a justiça de Deus, na libertação pura e salvação da alma. Eu já tive minhas namoradas, elas vinham de shortinho, de mini saia, nunca mandei nenhuma trocar de roupa, nunca briguei com namorada minha por causa de roupa, muito pelo contrário, ela chegava em mim e falava assim, ué, você quer que eu, às vezes de sainha, tal, mini saia, ué, você quer que eu tire essa saia? Eu ficava até assim, eu nem falava nada, eu nem sabia o que dizer, que eu falava assim, pô, ela tá linda, linda mesmo, ela tá linda, tá bonita, eu não tô entendendo porque ela tá incomodada com essa roupa. Se essa roupa ela tá incomodada, por que ela usou? Eu ficava pensando, né? Aí eu nem respondia nada, nem falava nada, né? Pra mim tanto faz, se estava de shortinho, se estava de mini saia, de blusinha, estava comigo, não tinha essa não. E ali na minha geração ali, ninguém ficava dando em cima assim de namorada dos outros não, que se desse em cima da namorada dos outros ali no contexto que eu fui criado ali, era mal, sabe? E as namoradas dos caras também do mesmo jeito, as meninas de sainha, shortinho, aquela coisa toda, mas não tinha essa vulgaridade que tem hoje, pô, essa baixaria que tem hoje. Sabe, tem certas coisas, pô, que é lá dentro do seu quarto lá, dentro da sua, né? É só entre você e a pessoa, não é para escancarar para todo mundo ver não. Nem todo mundo é obrigado a curtir o que o outro curte não, tá entendendo? Então às vezes essas músicas, sabe, essas músicas pornográficas, crianças, tá entendendo? Sendo influenciadas por isso, crianças, a Bíblia diz, ai daqueles que escandalizaram os pequeninos. O juízo para quem ensina as crianças o mau caminho, eu acredito que seja tão duro, ou quem sabe até mais duro, do que o juízo que será para os hipócritas, para os demônios. Eu acredito que será no mesmo teor de sofrimento, porque lá no inferno, lá, no lago de fogo, vai ter um teor de sofrimento. Todos vão sofrer muito, mas uns ainda vão sofrer mais, e outros muito mais, e outros muito mais de muito mais vão sofrer. Depende do grau de conhecimento que tiver e de oportunidade que recebeu. Então, eu lembro também que no Marista, eu estudei no Marista, e o diretor, ele saiu também nas salas, pedindo para as meninas usar um short mais comportado, que os professores também não estavam aguentando, sabe? Os professores não estavam suportando o assédio das meninas, porque existe aquele assédio de palavras, né? A pessoa chega, tal, com 7-1, o cara chega na menininha, tal, não sei o que, e vai assediando ela, né? Até conseguir o que ele quer. E a gente tem que saber até onde é assédio, pô, porque não pode mais conquistar uma pessoa, não. Eu lembro que no meu tempo, a gente ia para uma festa, um negócio, a gente ficava esperando rolar música lenta, para a gente chamar a menina para dançar juntinho ali, e ficar bem na orelhinha dela ali,
né, de chavando ela ali pra ficar com ela, né? E tudo ali. Eu acho que, será que isso hoje seria considerado assédio? É porque muito depende da questão da idade, né? Eu acho que também tem esse peso aí. Enfim, aí, mas existe esse assédio, né, do camarada ali, tá, usar analista e tal, e ficar caminho. Mas não tem um assédio também do físico, às vezes do jeito de falar, do jeito de se comportar, né? Eu lembro uma vez, eu estudava lá no 3, aí tava tendo lá um negócio cultural lá, uns trabalhos, peça de teatro, enfim. Aí teve um grupo que foi se apresentar, as meninas dançando a música era do Tigrão, né? Tinha uma época as meninas tudo de shortinho, de camisetinho, rebolando lá em cima e rebolando para um lado. Parecia um cabaré, pô, parecia uma casa de strip. Eu até fui embora nesse dia buscando a Deus. Falei, não, senhor, não dá para ficar aqui não, porque senão eu vou querer pular lá no meio. Aí eu fui embora e tudo, meu grupo foi até prejudicado, né? Eu abrindo parênteses, foi prejudicado porque eu não pude apresentar o que eu tinha escrito, porque demorou muito tempo e a professora falou que não ia precisar do meu trabalho. Então eu fui embora. Quando foi no outro dia, a professora reprovou a gente, porque era um trabalho de português e religião junto. E a professora de português reprovou meu grupo. Eu falei, mas a professora de religião falou que eu não precisava mais apresentar, porque já tinha apresentado uma parte de uma peça de teatro que eu tinha feito, e não precisava mais apresentar um poema que eu tinha escrito. Ela falou, não, vocês tinham que apresentar um poema e seu grupo tirou todo zero. Quando eu fui falar com a professora de religião, ela falou, não posso fazer nada. Quando eu fui na direção, a direção falou que não podia fazer nada. Interessante que a gente apresentou um trabalho bem feito, contando uma história lá de uma situação. Eu tinha um poema que não li, porque a própria outra professora de português falou que não era necessário, fomos reprovados. E gente lá dançando lá Tigrão e falando que aquilo era cultura, que era cultura do Brasil. Então que você vê que a promiscuidade é vista como cultura. Tem alguns lugares que quando olha para a cultura do Brasil só vê promiscuidade. Quando eles vê cultura, eles só vê carnaval, mulher de bunda para fora e tudo, sabe? Então, ali naquela época ali, eu acho que a mulher, você mulher, acho que você tem muito mais do que oferecer. E eu acho que você deveria oferecer o seu corpo para alguém que te chamasse de verdade. E você não vai saber se alguém te ama de verdade já se entregando logo, não. Porque depois que se entrega a um homem, ele acha que é dono, ele acha que é propriedade. Isso é uma ligação no mundo espiritual, né? Tem vídeos aí explicando aí. Quando o homem se une com a mulher, a pessoa se une sexual, eles são um só numa só carne. Então, ali, às vezes o homem ou a mulher se sente propriedade daquele outro. E quando vai terminar, tem as suas consequências. E às vezes até consequência de morte. Então, aí o diretor saiu passando, falando que ele olhou a menina e perguntou para a garota assim, pô, o short dela é tão pequenininho, né? Aí falou assim, como é que você vestiu esse short? Não tem como você vestir esse short. Ela falou, não, professor, eu deito na cama, levanto as pernas para o alto e vou puxando o short até ele entrar. Então, já imagina, né? Então você vê que era uma época diferente, uma certa consciência, né? Ainda que a sensualidade ela sempre vai existir. A mulher que é bonita, ela pode, né, tá usando a roupa que for, ela vai ser sempre bonita. O homem, quando ele é pervertido, não precisa a mulher estar sensual para ele atacar a mulher, né? Você vê aí a pessoa quando ela tem uma perversão acima do normal, porque toda perversão já é acima do normal, mas tem gente que tem acima do normal, tem gente que estrupa senhoras de idade, pessoas que olhando assim não tem nenhuma aparência, não querendo ofender ninguém, mas aparência sexual, vovozinhas, tem outros que violenta criança, não tem nem estímulo, mas a pessoa violenta. Então eu acho que essas pessoas assim, acho que a castração química seria melhor, mas, né, deve ser tudo estudado, analisado, porque se uma pessoa sai batendo nos outros e dando porrada nos outros, dando tiro nos outros, tem que cortar o braço? Mas cada coisa no seu contexto, no seu devido tempo, na sua devida hora. Mas hoje não se vê mais combatendo isso. Você vê que a escola daquela época se preocupava em combater a sensualidade, né? O assédio, tanto por parte dos professores, mas também como parte de uma aluna também, como parte de uma mulher também. Dependendo da forma que a mulher se senta, ela está se assediando, te assediando. É claro que você tem que ter domínio. Mas homem não pode deixar de ser homem. Homem sempre vai gostar de mulher. Diz que mulher não gosta de homem, né? Dizem por aí que mulher gosta de dinheiro. Mas aí é com mulher. Eu sei que nós homens a gente gosta de mulher. Então tem que ter um certo limite. Que nessa época desses governos passados que teve, não teve limite. Em escolas, funk, pornografia, sabe? Os carros, a sociedade se entregando, sabe? A esse tipo de música, esse tipo de inspiração,
que, como eu fiz aí no comentário aí de baixo aí, do vídeo anterior, que naquele tempo lá fizeram um grande movimento contra a apologia às drogas, de uma banda que falava sobre a maconha. E essas músicas de hoje, essa pornografia de hoje nas músicas funk, elas são muito mais prejudiciais à família, aos jovens, às crianças, às mulheres, do que quem fuma um cigarro de maconha. Se naquela época lá teve uma mobilização das autoridades para coibir, né, e teve os seus efeitos, por que hoje também não pode ter? Contra algo que é muito mais pernicioso para a sociedade do que um cigarro de maconha. Eu não estou defendendo aqui nenhum tipo de vício, principalmente o vício da promiscuidade, o vício da pornografia, o vício do adultério, o vício da prostituição, o vício da pedofilia e o vício do estupro. Essas coisas devem ser combatidas, tanto quanto qualquer outro tipo de vício. Amém? A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. E lembre-se, condenados estão não só os que praticam, mas os que concordam com aqueles que praticam o pecado. Amém. Fiquem com Deus.